Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu trago uma redação pronta que eu mesmo preparei que é baseada no tema do Enem de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A introdução ficou assim: Leonardo Boff diz em um de seus livros que a questão que envolve a teologia da libertação é fundamental para que haja uma forma de participação social em movimentos populares no Brasil. Logo, o estudioso de religião ensina a tolerância e o respeito, que são saídas importantes para a questão da diversidade religiosa no país. Então, na introdução, eu resolvi utilizar uma citação, né, que tem dentro da sua complexidade um argumento de autoridade. Eu chamo de complexidade porque para você citar, você tem que conhecer o autor e a obra. Então, essa é a complexidade. E após isso, eu trabalhei a conclusão. Então, tem a citação, desenvolvimento e conclusão. Bom, prosseguindo, segundo parágrafo. Segundo o historiador Abraham Base, os massacres de povos indígenas por causa de motivos religiosos, principalmente na Amazônia, o motivo pelo qual se deve lutar pelo fim do preconceito e discriminação fundamentados por qualquer arbitrariedade religiosa. Entretanto, para ele, a palavra de Deus precisa ser levada a povos indígenas, ainda que sejam de uma cultura diferente do restante da população. Porém, o obstáculo maior é falar da morte e ressurreição de Cristo. Há um povo que historicamente tem sido dizimado por colonizadores. Então, Abraham Base defende que é fundamental fazer um resgate histórico dos defensores da cultura amazônica e valorizar quem preservou também a região. Próximo parágrafo. Além disso, apregoar o evangelho de boas novas a um povo que é explorado por ação violenta e covarde é uma chave para a questão, para um apaziguamento entre religiões, pois catequizar índios tem sido uma forma que os livros escolares ensinaram como um processo de dominação cultural. Entretanto, uma maneira de corrigir esse problema histórico seria mostrar que a missão do cristianismo, que é uma religião que se fundamenta no pensamento político democrático, é sempre proclamar a paz e o perdão entre os povos, sejam os povos indígenas, sejam os povos mais distantes. Destarte a missão do homem ou da mulher religiosos é sempre levar a fé e a esperança a todos. Então, nesse parágrafo, eu resolvi falar um pouco sobre algumas questões que são questões extremamente delicadas e que envolvem o cristianismo. Tá? Então, eu falei também um pouco sobre ações violentas e também falei de catequização e dominação cultural. Então é muito importante isso, é muito importante nós desenvolvermos assuntos, questões que são questões difíceis, questões de muita dor, de muito sofrimento. Próximo parágrafo, eu trabalhei da seguinte maneira: nos dias atuais, o fundamentalismo é uma maneira muito equivocada de expressar o sentido puro da verdadeira religiosidade, que é, evidentemente, respeitar as diferenças e promulgar o bem que religa o ser humano a Deus com o intuito de estabelecer a igualdade a todas as pessoas. Todavia, a única forma de estabelecer a paz entre os povos seria respeitando as raças sem qualquer diferença de credo. Mas a libertação é a chave para que haja mentalidades mais tolerantes e prontas a conviverem em sociedade perfeitamente. Portanto, o religioso é fundamentalista quando coloca a sua verdade acima do direito dos outros semelhantes. A conclusão ficou da seguinte maneira: em resumo, o que o teólogo Leonardo Boff ensina
que o argumento para a falta de inclusão religiosa é compreender que o povo apregoado precisa ser respeitado. Nessa perspectiva, Leonardo Boff tem sido capaz de compreender sensivelmente o problema e levantar hipóteses. Assim sendo, deve-se tratar a religiosidade como um legado histórico e cultural e pôr em prática uma educação que ensine a respeitar a religião para que o preconceito de credo possa ser amenizado no Brasil. Então, da seguinte forma, eu fiz a síntese, concluí, de modo a retomar a introdução e também a criar uma intervenção, uma saída, uma solução para o problema, sempre de modo geral, mesmo numa conclusão, fazendo com que o texto ele tenha início, meio e fim. Então, essa é a minha proposta de texto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você inscreva-se no meu canal para me dar uma forcinha e deixe lá um joinha, um like também. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Tchau, tchau.